Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, é uma alegria muito grande no coração quando o Senhor nosso Deus nos dá a graça de adentrarmos segundo no teu palácio e podemos sentir a graça maravilhosa de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem se levantado do teu trono para nos acolher como filhos amados aos nossos olhos. E eu não tenho dúvida em que o Senhor já se faz presente no meio de nós. Estou vendo a câmera aqui filmando, eu me recordo que eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parado. Inclusive na minha comunidade, o padre Carlos Magno até pediu para quando fazer o homilia botar ou um cercadinho ou uma fitinha marcando, e sem perceber, às vezes eu estou lá na porta, tá? Mas quando eu sair, pode me chamar a atenção. Então, gente, eu me chamo Geraldinho, participo do grupo de oração Caminhando com Jesus, do bairro Ataíde. Quem conhece Ataíde, levanta a mão. Amém. Quem não conhece, amanhã sintoniza no Balanço Geral, próximo ali a faixa de Gaza. Sou casado há 20 anos com a Nádia Juliana, minha esposa, que hoje eu tenho a graça de estar presente aí, intercedendo, louvado seja Deus pela vida dela. E tenho uma filha de 13 anos, a Thalita Yasmin, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu e minha família servimos a Deus. Amados, eu convido a você então a fechar os olhos nesse momento e entrar em sintonia com os céus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta grande noite em que o Senhor prepara para cada um de nós. Como pregador da tua palavra, eu quero fazer um pedido costumeiro, Senhor, que tu possa abrir as cortinas celestiais e derramar sobre este grupo aqui reunido nesta noite uma avalanche do teu Espírito Santo, para que possamos sair impactados pelo poder da tua graça. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pega na mão da pessoa mais bonita e perfumada que está ao teu lado, com muito carinho e respeito, aperta a mão dela, dele até dizer amém. Aperta de novo até dizer glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aperta o teu sino e vamos decolar rumo à glória do Senhor. Quem crê, bate palmas e aplauda o Senhor. Desta noite é senhorio de Jesus. E eu quero já dizer que ao entrar nesse palácio, a subir ali a rampa, eu pude sentir verdadeiramente a presença do Senhor. Não é verdade? Diante da paz, da harmonia e da acolhida desse povo de Deus. Eu quero já testemunhar que desde o primeiro dia, quando a irmã me convidou para estar nesse momento, gente, pensa numa pessoa que se sentiu acolhido, amado por Deus, por esse grupo. E eu creio que da mesma forma que meu coração se resplandece de alegria, com esse amor e com essa graça, também vocês estão sentindo a preocupação, o zelo desse povo, de toda a coordenação, as pessoas que estão direto e diretamente nesse seminário, carinho, a preocupação, ligando, como está. Enfim, gente, eu me senti verdadeiramente amado. E como núcleo arquidiocesano da promoção humana e coordenador de Vila Velha na área da promoção humana, eu quero dizer ao grupo de oração, a todas as pessoas responsáveis por esse seminário, vocês têm vivenciado a verdadeira promoção humana e preocupação com o próximo, com os irmãos. Vamos dar uma salva de palmas. Amém. Queridos, senhorio de Jesus. Para compreendermos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, em dias atuais do qual temos vivenciado, aonde uma explosão de muitos deuses, falsos deuses, a criação em nosso coração de algo que nos impede da graça do Senhor acontecer nas nossas vidas, eu costumo dizer que nós temos remado na contramão do mundo para subirmos esse compromisso do senhorio de Jesus em nossas vidas. Para entendermos o senhorio, é preciso que entendamos o que é redenção. Redenção vai dizer que para muitos cristãos a palavra redenção não significa nada mais do que o perdão dos pecados ou a salvação das nossas vidas. Mas o seu significado, na certeza, vai muito além. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Ela está diante da propriedade perdida. Então, para entendermos essa graça, mergulhamos na Idade Média. A gente vai observar que toda dívida
Diferente de hoje, que toda dívida ela tinha que ser paga. É diferente de hoje eu dever o Murilo e ele colocar meu nome no SPC. Eu dever o Murilo e ele me protestar. Mas antigamente, a Idade Média tinha muito hábito das pessoas estar devendo, mas essa dívida tinha que ser paga. Então vamos classificar servos e senhores, escravos e senhores. A gente vai observar que na época as pessoas deviam, diante da dívida que tinha que ser paga, elas queriam andar na linha e procuravam fazer o seguinte: eram donos de propriedades, donos de terras. Vamos pintar um quadro teológico nessa noite, grandes empresários com os seus funcionários, seus servos, mas de uma maneira diferente, o escravizava, eram escravos. E aí então, quando tinha essa dívida adquirida, tinha que pagar. Pagar como? Pegava a propriedade para pagar a dívida, aí não dava para quitar. Pegava uma outra parte, que seja da sua agricultura, dos seus bens, e tentavam pagar novamente. Mas aí, geralmente, eles não quitaram a dívida do que fazia. Às vezes tinha que pegar pessoas, membros da própria família, para pagamento da dívida, para dar essas pessoas como escravos aos senhores. E aí a dívida estava em aberto. A própria pessoa, diante dos seus bens, pegava ela própria para pagamento de dívida e ia trabalhar como escravos. Quer dizer, era senhor, passou a ser escravo para a quitação da dívida. E aí, quando passava a ser escravos, o que vinha acontecer? O irmão dessa pessoa, uma pessoa muito próxima de parentesco, que tinha uma condição financeira, por amor e compaixão ao irmão, ia lá, pagava a dívida, pegava o seu irmão e trazia de volta para trabalhar para você. Mudava alguma coisa? Não, mudava de lugar, mudava de local, mas como seguia, permanecia sendo escravo do seu irmão, mas talvez uma certa liberdade. E hoje, quando classificamos no mundo cristão essa liberdade, esse pagamento, essa dívida, trazemos para os dias atuais de hoje, nós vemos que teve um preço, alguém teve que pagar um preço, diante do mundo da escravidão no qual vivenciávamos, diante do pecado que nos atormentava, não deixava que o nosso coração se manifestasse diante da graça do senhorio de Jesus. Deus, diante da tua arquitetura divina, traz esse projeto para que a dívida pudesse ser paga, mas de forma diferente. Que forma diferente? Enviar o teu Filho único Jesus a esse mundo para quitar, pagar as nossas dívidas, para a remissão dos nossos pecados. Como? Com dinheiro, com a fazenda, com seus bens? Não! Com o sangue precioso de Jesus. O teu único Filho, Jesus, na cruz do Calvário, Ele dá a sua própria vida com o teu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Para que hoje, nesta noite, pudéssemos estar aqui, nesse reconhecimento de que Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida, é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa família. E nós observamos também que no mundo atual, diante da situação no qual temos vivenciado da graça de Deus, quando vamos falar de senhorio de Jesus, a gente vai ver que senhorio, o dicionário da língua portuguesa vai classificar como dono, possuidor, proprietário de um bem. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 450, vai dizer que desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo, sobre a história, significa o reconhecimento de que o homem não deve submeter a liberdade pessoal, de maneira absoluta, a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa o senhorio de Jesus? Paulo, quando escreve a Romanos, de capítulo 10, versículo 9, ele vai nos falar que é uma aceitação de Jesus como Senhor de nossas vidas. Implica em que passe a ser o nosso novo dono, ou seja, filhos, cujo significado lá no grego é o Senhor total das nossas vidas, de toda a nossa existência, de todo o nosso ser, de toda a área da nossa vida. Não há outro Deus, não dá para criar, cultuar outros deuses, sim, somente Jesus Cristo, Senhor e Mestre e Rei das nossas vidas. E ninguém pode servir a dois senhores, como está lá em Mateus 6,24. Não dá para criarmos, ficarmos em cima do muro com criação de dois deuses, com criação de dois senhores na nossa vida, exclusividade
unidade para um só Senhor e Deus, cujo nome é Jesus Cristo. Sabe, eu tenho observado, em determinado momento lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, que muito se classificava em Senhor, o povo de Israel andava na contramão de Deus, e a grande preocupação de Moisés para conduzir aquele povo diante do Senhor dos exércitos. Há um momento em que Moisés tinha que chegar a Israel e falar quem era o Senhor, que muitos perguntavam, é Deus, mas que Deus? Até que no momento Moisés se coloca diante do Altíssimo, olha para o céu e fala, qual é o seu nome? E a voz de Deus vai dizer, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que sou, o verbo ser, que vai dar-nos entendermos que é indicando dessa maneira que Deus é o ser eterno, um Deus todo-poderoso, não um Deus desse mundo terrestre, de momento, de passagem, mas é um Deus eterno e todo-poderoso. Na criação da igreja, a gente observa que lá após a Segunda Guerra, de 39 a 45, muito me chama a atenção na história que nesse período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, a Igreja Católica passava por um momento muito difícil em sua história. Então, na época, tinha o Papa, se não falha a memória, o Papa Pio XII, de extrema importância para a Igreja, e o Papa Pio XII, nesse momento em que a Igreja Católica atravessava assim um momento difícil, o Papa Pio XII veio a falecer. Então, é levantado naquela época, diante do discernimento, o Papa João XXIII. Isso aconteceu no Concílio Vaticano II, aproximadamente de 62 a 65. E quando o Papa João XXIII é eleito a coordenar toda a nação cristã, muitos questionaram o que esse ancião tão velhinho vai fazer pela igreja. E uma das coisas que muito me chamava a atenção, me chama até hoje historicamente falando, é quando o Papa João XXIII, numa praça, ele sobe diante do palco uma multidão de pessoas e fala o seguinte: se a humanidade, diante das dificuldades que tem encontrado de criar outros deuses em seu coração, se deixar ser manifestado pelo Espírito Santo e profetizar e professar com a tua língua que Jesus Cristo é o Senhor, sobre a ação do Espírito Santo, o mundo vai andar de forma diferenciada. E graças a Deus o mundo tomou posse da palavra e da palavra profética do Papa João XXIII. O mundo deixou ser conduzido pelo Espírito Santo e adquiriu no teu coração o senhorio de Jesus em nossas vidas. Mas o que muito me chama a atenção é que às vezes nós criamos, cultuamos outros deuses, outros reis, que seja ator, atriz de novela, enfim, nós temos dado essa vazão ao mundo e criando em nosso coração uma prioridade daquilo que nos distancia da graça de Deus e não deixamos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Quantas famílias dilaceradas, quantas famílias passando por momentos tenebrosos de tempestade, porque não assumem o senhorio de Jesus dentro dos nossos lares? Sabe, Santa Teresa d'Ávila, um exemplo místico e doutora da Igreja Católica, ela sempre dizia em suas pronúncias que quando um homem ou uma mulher decididamente resolve ter uma vida de oração e assume Jesus como o Senhor da tua vida, da tua família, todo o inferno se manifesta. Na minha vida não foi assim, na sua vida não será diferente. Sabe por quê? Quando assumimos o senhorio de Jesus na nossa vida, há uma manifestação do inimigo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, mas acima de tudo cremos que Ele é um derrotado diante do Altíssimo. Por isso que a gente vê muitas pessoas falar: quanto mais eu rezo, pois é, quando eu estava na casa da minha mãe, né? Minha mãe já bem assim de idade, velhinha, e eu vi ela mancando, eu falei: mamãe, o que a senhora tem na perna, mamãe? E ela dizia bem assim: ah, eu não aguento, tomo remédio, vou no médico, minha perna continua doendo, eu não sei que trem é esse, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Aí por isso que eu lembrei, gente, quando estamos, que seja na área de saúde familiar, espiritual, profissional, nós somos bombardeados e atacados de todos os lados, de todas as formas. E quando nós não estamos em comunhão com o Altíssimo, não assumimos esse senhorio de Jesus nas nossas vidas, estamos sujeitos a cair do cavalo, como Paulo caiu a caminho de Damasco, mas graças a Deus que ele caiu para a vitória. E às vezes nós caímos e não conseguimos mais levantar. Eu quero dizer que quando assumimos esse senhorio do Senhor,
vem as tempestades, vem as dificuldades, mas acima de tudo há no nosso coração essa esperança da vitória, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Eu convido você a pegar a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36, na Bíblia da Ave Maria, página 1505. Amém? Bíblia da Ave Maria, isso foi 1505. Não, Atos, perdão. 2 Filipenses. Filipenses já é outra parte. Atos capítulo 2, versículo 36. 1415. Isso aí, 1415, no versículo 36. Amém? E diz a palavra de Deus: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor em Cristo. Para por aí, depois nós vamos pegar Filipenses. Então, esse Jesus, como diz a palavra, vamos repetir todos: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor em Cristo. Toda a casa de Israel, todo o município de Vila Velha, todo o estado do Espírito Santo saiba que esse Jesus, como disse, que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor em Cristo. Não há outro Senhor. Não dá para intermediar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amados, eu quero dizer nesta noite, assim com propriedade, que nós criamos, como eu disse, determinados deuses em nossa vida e ficamos vivenciando no verdadeiro mundo da escravidão. E quando assumimos Jesus como Senhor da nossa vida, não é o fato de eu colocar um adesivo no meu carro que Jesus é o Senhor, não é o fato de eu comprar uma camisa e mandar estampar que Jesus Cristo é o Senhor, não é o fato de eu brigar com o líder da minha igreja e abrir uma denominação e colocar Jesus Cristo é o Senhor, se eu não vivencio o senhorio de Jesus na minha vida, se eu não levo o senhorio de Jesus para dentro da minha casa, no coração da minha família, como que eu posso não assumir um Senhor que tem me dado direção? Às vezes falamos, eu assumo o senhorio de Jesus na minha vida, mas não tenho uma vida de comprometimento com o senhorio. Não é somente o fato de eu falar, mas o fato de eu assumir. Jesus, em determinado momento, quando ele apareceu próximo ao lago ali de Tiberíades, o que acontece? Jesus, ele chega, João olha para Jesus e diz: eis aí o Senhor. Pedro diz: eis aí o Senhor, e vai até Jesus e caminha com Jesus. No senhorio de Jesus é dessa forma. Não podemos somente professar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, mas se não caminhamos com Jesus, se não seguimos a Jesus, se não temos uma vida de comunhão com Jesus, se não temos em nossas vidas um Senhor e Mestre que nos dá a direção para uma ampla e decidida vida e vitória em nossos corações. Sabe, eu tenho observado no qual temos criado senhores e reis. Algum tempo atrás, vocês muitos se recordam que o rei da música pop, no qual o mundo tinha se manifestado, quando Michael Jackson, o grande cantor da música pop, veio a falecer, veio a morrer, quase o mundo parou diante do cortejo, morreu o rei, faleceu o rei, e o que vai ser da minha vida? Muita gente ouvia isso, mas eu quero dizer que no momento fúnebre lá, que foram ao enterro de Michael Jackson, uma pessoa pegou o microfone para fazer oração diante da família e falou uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na minha vida: aqui está o rei da música pop, e agora ele vai se prostrar diante dos reis, cujo nome é Jesus. Queridos, hoje nós fomos numa catacumba, vamos dizer assim, aonde enterraram Buda, Mahatma Gandhi, Maomé e muitos outros deuses do qual o mundo, o universo tem criado. O que nós vamos encontrar lá são cinzas. Mas se formos ao túmulo de Jesus, nós vamos encontrar nada, porque o Rei dos Reis, segundo a
palavra de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a honra e glória do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ter a graça de deixar o senhorio de Jesus manifestar em nossa vida, no coração da nossa família. Não achar que há Senhor por todas as partes. Quando assumimos o senhorio de Jesus, nós católicos cristãos, infelizmente, há muitos que na virada do ano vão lá para a praia, dar pulinho em 7 ondas que passam para encontrar força, encontrar energia. E que senhorio é esse que eu levo na minha vida e levo para dentro do meu lar? Não podemos viver sobre superstições, magias. Quando eu subi ali pela rampa ali, parei, muito me chamou a atenção e fiquei emocionado quando eu olhei velas coloridas, búzios, cartas, tarô, aquelas coisas todinhas. Muito me chamou a atenção. Eu quero dizer que eu já frequentei entidade espírita na época, antes da conversão para a Igreja Católica, e muito se via, muito se falava. Mas hoje, se nós queremos assumirmos o compromisso na vida cristã e deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida, é deixar ser por completo e não dar vazão por nada nesse mundo que tem se manifestado no coração das nossas vidas. Aí eu convido a você a abrir lá em Filipenses, agora sim, Filipenses, capítulo 2, versículo 36. Filipenses 2, 36. Filipenses, não, estarei. Filipenses, 2, 5 em diante. Eu misturou aqui 2, 5. Estou fazendo isso para testar vocês, se vocês estão fera mesmo. Filipenses 2, 5, amém? Aí vocês estão fera. Filipenses 2, 5, aonde vai dizer: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus Cristo é que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos aplaudir que Jesus é o Senhor. Vamos aplaudir. Da nossa vida, estabeleceu-se como dono absoluto de todo o universo, do passado, do presente e do futuro. Queridos, eu quero dizer que ao decorrer da caminhada na Igreja Católica, depois da minha conversão, eu tenho visto pessoas marcadas, talvez pelo adultério, pela criminalidade, pelo tráfico, pelas drogas, pessoas sem esperança, que ao assumirmos esse comprometimento de Jesus como Senhor, tenho visto pessoas sendo transformadas, renovadas, curadas, famílias se colocando de pé. Mas é preciso termos esta postura, esse seguimento com Jesus, como Pedro reconheceu: este é o Senhor. Porque na verdade, quando nós falamos que é o Filho de Deus, é bom lembrar que nos Evangelhos nós vamos muito assim ver determinadas passagens, quando Jesus ali entrava para orar, curar, muitos demônios quando se manifestavam. O que vinha na observação, que quando Jesus ia aproximando, as pessoas manifestavam, os demônios diziam dessa forma: ali está o Filho de Deus, o Santo dos Santos. Mas nunca falaram dessa forma: ali está o Senhor. Por que falamos dessa forma? Porque é uma adesão pessoal, é minha. Essa adesão pessoal, quando assumimos que Jesus é o Senhor, nós não falamos que Ele é Santo dos Santos, nós não falamos que ali é o Filho de Deus, sabemos que é, mas nós assumimos esse compromisso, nessa adesão pessoal, que ali há Jesus, o Senhor da nossa vida, da nossa existência, do nosso trabalho, das nossas famílias. Há pouco tempo atrás, eu conheci um rapaz,
que era um camarada ligado ao tráfico, ao homicídio. No jornal saiu que ele tinha tirado a vida de aproximadamente 26 pessoas. Amigo, entre aspas, meu, na época que eu usava drogas, ele era muito amigo meu. Depois, a última vez que eu vi, foi preso com vários armamentos importados, quase 30 homicídios. E o que veio acontecer? Foi para a cadeia, cumprir a pena, e dentro da cadeia ele ouviu falar de Jesus. Ele teve a oportunidade que talvez ele não teve fora, e dentro da cadeia, dentro do presídio, ele ouviu falar de Jesus. Passou-se um tempo, diante de uma pregação dentro do presídio na época, ele olhou para o céu e disse: eu creio, acredito e tomo posse que Jesus é o Senhor da minha vida. Passaram-se algum tempo, estive há poucos meses atrás ali no bairro Santa Rita, no material de construção, e o rapaz veio, bateu nas minhas costas, e quando eu olhei, eu não pude acreditar. Sabe, até sua aparência mudou, transformou. E ele disse: Geraldinho, cumpri a minha pena. Falei: mas o que você faz na vida? Ele disse: hoje, graças a Deus, sou pregador da palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando assumimos Jesus como Senhor e vamos ao encontro do Senhor, andamos com o Senhor, temos esse compromisso com o Senhor, o inimigo de Deus não tem o poder sobre as nossas vidas, não tem o poder sobre as nossas famílias, não tem o poder sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, porque assumimos esse Jesus, único e Senhor, Salvador da nossa vida. Mas é uma briga que temos. A partir de hoje eu não tenho dúvida que há uma briga espiritual entre o espírito e a carne, entre o corpo e a alma, que muitos recordam Santa Catarina de Gênova, do livro Diálogo entre a alma e o corpo, quando ela vai dizer, a alma vai dizer: se eu não te seguir, se eu não te seguir e te arranhar, e somos salvos. Quando eu não te sigo, eu consigo te arrastar e somos salvos. Mas se eu for aonde você for, estamos perdidos. Ali Santa Catarina, ela vai dizer de Gênova, da briga que tem, da guerra que tem espiritual entre o corpo e a alma. Ela vai nos dizer: se a alma for não puxar, arrastar o corpo, os dois vão para o céu e serão salvos. Mas se ela for seguir o corpo para onde ele vai, os dois estão perdidos. Mas que possamos nesta noite tomar essa decisão diante das renúncias que temos que fazer no dia a dia, em nossa vida, em nosso coração, deixar ser conduzido por essa graça de Deus, e a cada momento, a cada manhã, podermos olhar para os céus e dizer: Jesus, que tu possa ser o Senhor da minha vida, da minha família, dos meus negócios, dos meus empreendimentos, de todo o meu ser, de todas as áreas, mesmo que há um vazio, diante da fragilidade e da falta de esperança, nós, ó Deus, abrimos nossos corações e que tu possas se manifestar com o teu senhorio na minha vida e no coração da minha família. Eu tenho 20 anos da Igreja Católica, eu nunca vi um homem ou uma mulher ir ao encontro do Senhor e assumir o senhorio e voltar desamparado, sem uma resposta de vida, sem um toque precioso de Deus. Por que você fala dessa forma? Queridos, quando eu subi aquela rampa que eu fui tomado por uma profunda emoção no meu coração, eu me recordo de um período da minha vida, quando eu frequentava entidade espírita, alguma coisa parecida, quando a gente via aquelas coisas e dava assim, deixava a certeza cair no nosso coração, diante de promessas falsas de Deus, no qual nós cultuávamos e achávamos que ali estava a presença de Deus. Mas graças a Deus tive a graça de conhecer Jesus e assumir Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor da minha família. Isso foi primordial assim para a minha trajetória no mundo cristão, e graças ao meu Deus tem sido suficiente para permanecer de pé. Mas Geraldinho, sua vida era uma vida tranquila? Não. Eu quero testemunhar para vocês nesta noite, que esse final de semana eu testemunhei na experiência de oração, no qual preguei sábado e domingo, e uma irmã até disse lá: olha, tem hora que não dá nem para acreditar nas coisas que Deus faz na vida da gente, como fez na sua vida. E a coitada, eu não sei, ela chegou para mim e disse: olha, eu nem estou nem acreditando nesse testemunho que você está contando. Sabe, saiu da experiência de oração e foi ouvir dessa forma. É a mesma coisa de assumir o senhorio de Jesus e não andar com Jesus, não deixar ser conduzido por Jesus. Amados, eu queria dizer que há 20 anos atrás eu estava mergulhado no mundo das drogas, do crime, do tráfico na região do Ataíde. Alguns que conhecem ouviram o testemunho,
sabe da minha trajetória de vida, sabe da dificuldade que eu encontrei na minha vida. Foram mais de 15 anos no tráfico, nas drogas, na dependência química, na promiscuidade. Quantos jovens coloquei nas drogas naquela região. Mas um dia, eu ouvi falar de Jesus. Tinha tido várias overdoses, várias vezes tentava até o suicídio. Graças a Deus, hoje a minha esposa está aí, que ela testemunha aquilo que eu estou falando diante do Senhor. Quando fui convidado a fazer um seminário de vida do Espírito Santo como esse, eu estava sem esperança, não conhecia Deus e não queria saber de Deus. Eram 9 semanas e na 7ª semana a minha vida estava arruinada. Eu levava comigo uma Bíblia dentro de uma sacola de supermercado, enrolava o presente que eu ganhei dela, e no bolso da calça era cheio de papelote de cocaína. Eu saía do seminário, ia fazer uso das drogas. Saía do seminário, ia vender drogas. 7ª semana da minha vida, desculpa a expressão, estava verdadeiro inferno. E teve uma noite que eu disse para ela: nunca mais voltarei para esse negócio de seminário, para a igreja católica. Tinha percorrido por várias religiões, por várias denominações, à procura de encontrar um Senhor e Deus na minha vida. Não foi preciso mudar de religião, não foi preciso abandonar a minha fé, foi preciso tomar uma postura de assumir Jesus como Senhor da minha vida. Não somente o reconhecer, mas seguir. Não somente reconhecer, mas ter uma vida de comprometimento com a igreja e com Deus. E eu me recordo que numa noite como essa, eu estava meio que desanimado, desamparado, sem esperança. Se eu prego nessa noite para um homem ou para uma mulher que tem vivenciado momentos tenebrosos em nossas vidas, diante de noites frias e amargas que têm atormentado o coração da tua família, pelo teu filho na promiscuidade das drogas, pelo teu marido no alcoolismo, por alguém da tua família que tem vivenciado um verdadeiro mundo de solidão, de descaso, de desesperança. Se eu prego nesta noite para um homem que tem vivenciado o mundo do adultério, eu quero dizer para você: nada está perdido. Que você possa, em nome de Jesus, a renunciar toda a vida medíocre que temos vivenciado e assumir Jesus como Senhor da minha e da tua vida. Porque naquela noite foi uma noite de decisão, diante das renúncias, diante do comprometimento com o Senhor. Eu disse para minha namorada na época: nunca mais eu vou voltar para esse negócio de seminário. Tanto se fala em Jesus, Senhorinho, tanto se fala no teu amor, e cadê esse Jesus? Que eu tenho mergulhado no mundo das drogas e do crime, e eu não vejo mudança nenhuma na minha vida. Sabe, queridos, quando eu pego a palavra de Deus que vai dizer em Isaías, que como um cordeiro na mão do tosquiador a caminho do matadouro, ele não abriu a boca, que foi a cruz do Calvário, e diante da remissão dos nossos pecados, pagou-se com algo precioso e caro, que é o teu sangue, cujo nome é Jesus. Naquela noite santa, eu coloquei Jesus diante do teu senhorio na parede, e olhei para a cruz de Jesus, como vocês estão olhando nessa noite, e disse: essa é a última noite que eu venho para a igreja. E eu olhava que o olhar da minha namorada era tristeza e lágrimas, porque ela tinha me levado para algumas igrejas fazer campanhas, tinha me levado para entidades espírita, com promessas falsas. Mas naquela noite eu pude olhar nos olhos de Jesus e dizer: se o Senhor tem o poder de ser o Senhor da minha vida, nesta noite eu quero assumir este senhorio. Renuncio, Senhor, toda a vida passada, de droga, de promiscuidade, de bebedeiras, de orgias, enfim, tudo aquilo que o mundo manifestou na minha vida sobre essa miséria. E eu fechei os meus olhos naquela medição. Da mesma forma que eu estou falando para vocês, eu ouvi a voz de Deus. Pela primeira vez na minha vida, Jesus como falou para mim. Quando eu fechei os meus olhos, eu orei ao Senhor e disse: se tu és o Senhor da minha vida, eu assumo o teu senhorio. Mas se nessa noite o Senhor não me der uma resposta para a minha vida diante do teu senhorio, nunca mais eu voltarei para a igreja.
a misericórdia de Deus, o amor de Deus me alcançou naquela noite. Como eu não tenho dúvida que o amor de Deus e a tua misericórdia alcançará cada um de vocês. E quando eu abri os meus olhos, eu disse: Senhor, dá-me uma resposta nesta noite, que o meu sangue seja transformado dessas imundícias das drogas e da criminalidade. Gente, eu me lembro, passou 20 anos como se fosse nessa noite. Quando eu olhei na minha mão, tinha um pingo de sangue, um pingo de marca vermelha. Eu olhei para as minhas mãos, olhei para as mãos da minha namorada na época, não tinha machucado, não tinha ferida, não tinha nada. Mas num determinado momento eu fui ousado e tive a coragem de olhar assim para a cruz de Jesus e perguntar: que marca é essa? Que sangue é esse? E naquela noite santa, Jesus se levantou do teu trono celestial e falou para mim: este é o sangue que eu derramei na cruz do Calvário por você. Nesta noite, o mesmo sangue que jorrou na cruz do Calvário penetra nas suas artérias, Geraldinho, e nunca mais você será o mesmo. Eu quero dizer que naquela noite eu fui para casa, assumi Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor da minha família. Passaram-se 20 anos e nunca mais o inimigo de Deus teve poder na minha vida. Graças a Deus, namoramos, noivamos, casamos, estamos juntos entre namoro, noivado e casamento há quase 30 anos. Temos uma filha de 13 anos e graças ao meu Deus, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha família. E esse mesmo Jesus que se manifestou na minha vida é o mesmo Senhor que quer manifestar no coração da tua família. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem sofrido, por mais baixo que você tenha caído, por mais longe que você tenha ido, saiba que é o Senhor e Deus que se faz presente no meio de nós, nas nossas vidas, no coração da nossa família. Mas o que falta para mim, Geraldinho, é assumir o senhorio de Jesus na minha vida, levar Jesus para casa, comungar com Jesus, trabalhar com Jesus, viver com Jesus. Esse é o Senhor e Deus. Se você crê, eu convido a você a se colocar de pé neste momento. Sabe, queridos, eu quero dizer que podemos viver no mundo de hoje, achar que tudo está bom, tudo está maravilhoso, estamos satisfeitos com as coisas que o mundo tem elaborado, planejado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas é preciso que na vida tomamos algumas decisões essas de levarmos a profunda comunhão com o Senhor, de profunda comunhão com Jesus Cristo. Mas é preciso renúncia, precisamos renunciar àquilo que estamos apegados, em que não conseguimos abrir mão. Às vezes é difícil deixarmos no final de semana as nossas famílias, festas, churrasco e um compromisso com Deus, um compromisso na igreja. Mas quando nós assumimos este compromisso com Jesus, o senhorio da nossa vida, sabe, eu quero dizer que isso fica tudo para trás, passamos a dar essa prioridade às coisas de Deus, às coisas que nos colocam de pé, às coisas que edificam as nossas vidas. Mas é preciso que nós tomamos postura, não somente renunciar algo em nosso coração de boca para fora, e chegamos lá fora, parece que tudo está bom, tudo está maravilhoso, e aceitando as coisas do jeito que é. Quantas pessoas maravilhosas, sinceras, eu falo isso como católico, como cristão, que estamos com um pé na igreja, o outro pé nas coisas do mundo, nas coisas mundanas. Como eu coloquei, final de ano eu tenho que ir para a praia, tomar um passe, eu tenho que ler minha mão, eu tenho que jogar cartas, tarô, essas coisas, que isso Deus não vai dizer que não convém de Deus, que isso não está no coração de Deus, não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Sabe, esse dia eu fui na casa de um amigo meu, chamei pelo nome várias vezes, Marcos, ele me disse, sabe o quê? Geraldinho, só um minutinho que eu estou conversando com a minha avó. Aí eu falei, sua avó, mas sua avó está viva? Não, morreu tem 35 anos. Eu estou conversando com a vovó. Eu falei, Ana, você está conversando com a vovó? 35 anos que a vovó morreu. Gente, a palavra de Deus vai dizer lá em Deuteronômio, só há uma pessoa nesse mundo que conheceu
venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia é Jesus. Não há reencarnação. Não há reencarnação. Na Igreja Católica a gente prega isso. Se alguém já pegou, a gente falou de outra forma, está falando aquilo que a Bíblia não vai dizer. Mas eu convido você, meu irmão, somente a você, diante da graça de Deus, diante dessa decisão de assumirmos Jesus como Senhor das nossas vidas, colocar a mão sobre o teu coração. Domingo eu falei na experiência de oração, sabe? Domingo eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus. Se você veio para esse seminário, mesmo que você ache eu caí de paraquedas, eu quero dizer para você, você não caiu de paraquedas. O Espírito de Deus tocou no teu coração através do convite. Eu quero falar e já te desafiar em nome do Senhor Jesus. Se você tem um propósito na tua vida, quando você veio para esse seminário, você deu sim, desde a primeira semana. Ao final desse seminário, se você não teve um toque precioso do Senhor, se você não teve uma mudança de vida, se Deus não falou ao teu coração, diante de assumir Jesus como Senhor da tua vida, eu quero dizer que talvez eu rasgue até minha identidade de cristão católico, porque eu nunca vi um homem e uma mulher ir ao encontro do Senhor e voltar sem uma resposta de vida. E não será com você, porque promessas de Deus são promessas divinas, não são promessas humanas. E as promessas do Senhor, no momento dele, vai se concretizar na tua vida, no coração da tua família. Se você crer, diga amém. Amém. E você vai olhar para a cruz do Senhor, esse Senhor e Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Meu Deus maravilhoso eu não dou, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a honra e glória de Deus Pai e Jesus Cristo é o Senhor. E você vai repetir comigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pelo sangue derramado pelas suas 5 chagas. Pelo sangue derramado pelas suas 5 chagas. Pela intercessão da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem Maria. A Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. A Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. De todo mal, de todo pecado. De todo mal, de todo pecado. E pai de toda mentira. E pai de toda mentira. Eu renuncio a todo espírito de impaciência e raiva. Eu renuncio a todo espírito de impaciência e raiva. De ressentimento e mágoa. De ressentimento e mágoa. De tensão nervosa. De tensão nervosa. De juízo temerário e presunção. De juízo temerário e presunção. Eu renuncio a todo espírito de ira e ódio. Eu renuncio a todo espírito de ira e ódio. De fofoca, mentira e calúnia. De fofoca, mentira e calúnia. Eu renuncio a todo espírito de desânimo e tristeza. Eu renuncio a todo espírito de desânimo e tristeza. De melancolia e solidão. De melancolia e solidão. De fracasso e frustração. De fracasso e frustração. Eu renuncio a todo espírito de desconfiança do amor de Deus e do próximo. Eu renuncio a todo espírito de desconfiança do amor de Deus e do próximo. De auto-rejeição e de autocondenação. De auto-rejeição e de autocondenação. Eu renuncio a todo espírito de autossuficiência e egoísmo. Eu renuncio a todo espírito de autossuficiência e egoísmo. De vaidade e orgulho. De vaidade e orgulho. Eu renuncio a todo desejo de status. A todo desejo de status. De consumismo. De consumismo. Eu renuncio ao espírito de ambição. Eu renuncio ao espírito de ambição. De poder. De furto e de roubo. Eu renuncio a todo espírito de superstição e descrença. Eu renuncio a todo espírito de superstição. Pode falar com mais autoridade. Eu renuncio de dúvida e confusão. Eu renuncio de dúvida e confusão. Amém. De horóscopo e adivinhação. De cartomante e controle da mente. De cartomante
de meditação transcendental. Eu renuncio a todo espírito de magia negra e bruxaria. Eu renuncio a todo espírito de magia negra e bruxaria. De idolatria e falsas religiões. De idolatria e falsas religiões. A todos os espíritos de falsas religiões que invocam sobre a minha casa. A todos os espíritos de falsas religiões que invocam sobre a minha casa. Eu renuncio a todo coração e a todo efeito de batismo. Consagração ou cruzamento feito sobre a minha pessoa. Eu renuncio a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas. Eu renuncio a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas. Todo mal olhado que lançaram para mim e sobre a minha família, eu renuncio. Todo mal olhado lançado sobre mim e a minha família. Eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que trago comigo e tenho em casa. Eu renuncio a todos os objetos supersticiosos. Olha para a cruz de Jesus. Olha para a cruz de Jesus. Traga Jesus no teu coração. E em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, Senhor, nós ordenamos nesta noite que todo espírito do mal, do qual tenha sido libertado, que vás aos pés de Jesus, para que Ele disponha dele como livro ou provérbio. E nós queremos te agradecer, Jesus, porque você nos libertaste nesta noite. Que Jesus Cristo, agora você vai repetir: Jesus Cristo é o único dono e Senhor. Jesus Cristo é o único dono e Senhor. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. O Espírito Santo é que me guia. O Espírito Santo é que me guia. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. E agora com a mão direcionada para a cruz do Senhor, para Jesus Cristo, final da pergunta você vai dizer: eu creio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Eu creio. Crês que Jesus é o Filho do Pai e morreu para te salvar? Eu creio. Crês que o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, habita em teu coração? Eu creio. Crês que a Igreja Católica é a única e verdadeira? Eu creio. Crês que é membro vivo desta igreja? Eu creio. Crês que é responsável pelo nome da igreja e pela expansão do reino de Deus? Eu creio. Crês que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? Eu creio. Crê que a Bíblia é a palavra viva de Deus? Eu creio. Crê que a palavra de Deus alimenta, liberta, cura e leva o perdão dos pecados? Eu creio. Crê que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? Eu creio. Crê que cada um busca o inferno quando livre e conscientemente se afasta de Deus? Eu creio. Crês que o amor livre, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício e o divórcio se opõem à doutrina cristã? Eu creio. Crês que todos os males, mortes, doenças, guerras, não provém de Deus, mas do abuso da nossa liberdade? Eu creio. Crê que de todos os males, até o pecado, arrependido e confessado, Deus tem o poder de tirar um bem maior? Eu creio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feche os teus olhos e erga as tuas mãos. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite santa te louvar e te agradecer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Queremos apresentar os nossos lares, ó Deus, todos os objetos que talvez consagramos em Umbanda, no Espiritismo, que tem nos atormentado, que tem impedido de acontecer sobre as nossas vidas, que tem impedido, ó Deus, que o teu senhorio se manifeste em nossos corações. Nós queremos te pedir nesta noite, que tu possas, Senhor, com o teu sangue precioso, colocar aos pés da cruz, queimar, jogar por terra, para que a paz, a liberdade em ti, que sejamos a partir desta noite escravos do teu amor, do teu sangue precioso. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe poderosamente em nome do teu Filho Jesus. Quero também te pedir nesta noite pelo teu sangue precioso, Senhor. Toque em cada coração, em cada vida, toque em cada família, em cada matrimônio, Jesus.
Vem tirando, ó Deus, toda falta de esperança, toda falta de amor. Vem, Senhor, nesta noite manifestar nos lares de pessoas, filhos e filhas teus, aqui presente, Pai, que tem buscado uma resposta de vida, meu Deus. Que Tu possa, com o Teu poder e com o Teu senhorio, Senhor, impactar essas vidas, para que possam, meu Deus, ser consagradas ao Vosso coração nesta noite santa. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aleluia.